Graças a Deus, amém? Aleluia! Deus é bom em todo tempo, Deus é bom. Eu gostaria que você se colocasse de pé agora, que nós vamos levantar um clamor pela vida da pastora Silvana, do pastor João, e também eu gostaria de incluir nesse clamor um primo meu, se chama Silvio. Ele está entubado, ele é de União da Vitória, Santa Catarina, mas ele está aqui em Maringá, porque não conseguiu vaga para lá, né? Então veio parar aqui em Maringá, imagina, dá uns 700 quilômetros. Então, eu peço que vocês estejam orando, apresentando a vida dele, e quanto mais pessoas que vocês souberem que estão aí internadas, estão em estado difícil, né, pela Covid, vamos levantar agora um clamor a Deus, amém? Que o nosso Deus é o médico dos médicos, e o nosso planeta está em crise, mas o céu não está em crise, amém? Vamos orar então. Oh Deus, Deus Todo-Poderoso, nós apresentamos agora, Senhor meu Deus, a vida, Senhor, da pastora Silvana, do pastor João, meu Deus, que estão ali, Senhor, em estado, meu Deus, crítico, por essa doença, esse vírus terrível, Pai. Oh meu Deus, coloca as tuas mãos poderosas, Senhor, sobre a vida da pastora Silvana, pastor João, Senhor, também a vida do Silvio, meu Deus, o meu primo, e quanto mais pessoas, Senhor, que estiverem, Senhor, nas UTIs, que estiverem, Senhor, entubadas, que estiverem, Senhor, nos respiradores, oh meu Deus, as pessoas que estão com os pulmões comprometidos, Deus bendito, em nome de Jesus, Senhor, envia, Pai querido, o teu exército de anjos, Senhor, para esses hospitais, para esses leitos, arrancando, Senhor, essas pessoas, Senhor, livrando da morte, em nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor pode todas as coisas. Coloca as tuas mãos poderosas sobre essas vidas, meu Deus, e faz um milagre, Senhor, repreenda esse mal, Pai, em nome de Jesus, dá livramento, Senhor, para o teu povo, é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus, amém, amém. Aproveitando, queridos, permaneça em pé que nós vamos ler a palavra do Senhor. Nós vimos aqui uma encenação de casais, né? Uma ilustração bem bonita. E sábado que vem nós teremos 2 em 1. A nossa noite de casais. O que nós teremos sábado que vem? 2 em 1. Diga 2 em 1. A nossa noite de casais. Então você vai vir com o seu par, né? Com a sua cara metade, sua bonita, o seu bonito, essa preciosidade que Deus te deu. Você vai vir às 20 horas, nós teremos aqui um momento especial para os casais. Amém? Quantos vão vir? Amém? Traga convidados, tá bom? Pode trazer. E lá no grupinho da igreja já pode informar, né? Se você vai trazer mais convidados, para a gente se preparar aqui também o ambiente. Tá bom? Amém? Então o que nós teremos sábado que vem? Amém. Graças a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor, então, no livro do profeta Jeremias. Capítulo 1. Livro do profeta Jeremias, capítulo 1. Nós vamos ler 10 versículos, do 1 ao 10. Todos acharam? Amém? Diz assim, o chamado de Jeremias. Hoje culto de missões, então nós vamos falar sobre chamado. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Palavras de Jeremias, filho de Euquias, um dos sacerdotes que estava em Anatote, na terra de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá.
Veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 11º ano do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. No 5º mês desse ano, os moradores de Jerusalém foram levados ao exílio. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Então eu disse: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não diga não passo de uma criança, porque a todos a quem eu enviar, você irá, e tudo que eu lhe ordenar, você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Depois o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca. E o Senhor me disse: eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Veja, hoje eu o constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. Pai querido, Senhor, nós estamos agora diante da Tua palavra, Pai. E eu peço, Senhor, que o Senhor venha ministrar, venha falar aos corações o Teu querer, a Tua vontade. E todo espírito de distração, de sonolência, é repreendido agora no nome de Jesus. Todo dardo inflamado de Satanás, de dúvida, toda ave de rapina que vem para roubar a semente enviada aos solos agora, é repreendido agora em nome de Jesus. E que a Tua palavra, Senhor, venha penetrar nos corações e venha fazer morada. Assim nós te agradecemos e te pedimos no nome de Jesus. Toda a igreja diz amém. Pode assentar, continue com a palavra de Deus aberta e nós vamos meditar sobre o chamado de Jeremias, né? Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, logo nós identificamos homens e mulheres durante vários tempos, né, da história da humanidade, que Deus levantou, Deus chamou para fazer a diferença na sua geração. Amém? Então nós podemos citar aqui várias pessoas, né? Davi, né? Esther, né? Então várias pessoas, né? Moisés, né? Então nós vemos várias pessoas que o Senhor chamou. Inclusive, nós estamos na campanha Minha Vida no Altar. Qual que é o nome da campanha? Já começou quinta-feira passada. Quinta-feira que vem o pastor Renato vai pregar sobre o altar do chamado. Então você vai saber que altar é esse, o altar do chamado, tá? Então nós vemos que o Senhor chama as pessoas e Ele levanta as pessoas, pessoas que tiveram fé, pessoas que tiveram coragem, mas não uma fé e uma coragem que vem delas mesmas. Tá entendendo? Mas uma fé que vem, uma coragem que vem, né? Porque se a gente olhar, Moisés tremeu na base, né? Gideão também tremeu na base, pediu um monte de confirmação, né? Então, mas eles foram pessoas como eu e você, né? Pessoas comedoras de feijão, cheia de defeito, cheia de problema, mas que Deus chamou e elas atenderam a voz de Deus, viu? Porque ouvir vem da palavra do grego, do hebraico, chamar. Chamar. A palavra ouvir é chamar em hebraico. E chamar
em hebraico, também significa obedecer. Olha só que interessante. Sabe por quê? Para Deus não há diferença entre ouvir e obedecer. Quando Ele fala assim, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você está entendendo? Então, ouvir é praticamente, imediatamente, absolutamente obedecer. Então não adianta ouvir e não obedecer, porque para Deus é a mesma coisa. Se você está ouvindo agora a palavra de Deus, Deus espera de você obediência, que você coloque em prática esta palavra. Amém? E quando então nós falamos sobre chamado, né, nós refletimos, pensamos sobre chamado. O chamado, ele é fruto, é a mesma coisa, né, é igual a uma profunda consciência de missão. Você está entendendo? Então, quando a pessoa ela é chamada, ela tem imediatamente uma consciência profunda de missão, que ela está sendo chamada para uma missão, para um propósito, para algo que está sendo aferido a ela, aquela responsabilidade, aquela missão. Então, chamado é uma convicção muito forte, uma certeza muito forte que Deus nos separou e nos comissionou para um propósito específico. Olha só que interessante. Que interessante, né? Olha, queridos, Jeremias, ele era filho de sacerdote, porque aqui nós lemos que Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote. Então Jeremias, ele era da linhagem sacerdotal. E como esse sacerdócio ele era passado de pai para filho, né? O pai já ia treinando o filho, né? E o filho depois assumiria, e até mesmo durante o sacerdócio do pai ele já ia atuando, já ia auxiliando, ajudando, né? Como a gente vê ali os filhos de Eli, que depois foram substituídos, Deus não aprovou, né? E Jeremias, ele era filho de sacerdote, linhagem sacerdotal. Então, como filho de sacerdote e sacerdote também, ele já tinha suas responsabilidades, né? Tinha suas responsabilidades no templo. Então ele tinha escalas, os sacerdotes tinham escalas, né, para trabalhar no templo. Então eles iam lá no templo, eles ministravam, eles serviam, eles faziam todos aqueles rituais, aquele trabalho, aquele serviço, né, na casa de Deus. Amém? Mas, queridos, um belo dia, Jeremias, que já era sacerdote, que já tinha essa responsabilidade, que já tinha essa missão, ele recebe de Deus algo a mais. Deus fala com ele e o convoca, o chama para também ser profeta. Amém? Também ser profeta. E não é algo, gente, que Jeremias planejou, não. Não planejou. Porque Jeremias nunca imaginou. Tanto é que ele recua do chamado, né? Porque ele não planejou isso. E chamado, gente, é uma coisa que nós não planejamos. Porque não pode partir de nós. Eu acho que eu sou chamada para ir lá para os Estados Unidos, para a Disney, fazer missões lá.
né? Então, gente, não adianta, sabe por quê? A gente vê várias pessoas quebrando a cara mesmo, achando que elas nasceram para aquilo, que Deus quer isso delas, e elas vão, e elas quebram o nariz, porque não é algo que tem que vir partir da pessoa. Porque Jesus falou: não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês e vos nomeei para que vocês vão e deem fruto. Então é o Senhor que nos chama, nos escolhe, e Ele fala: é você mesmo que eu quero, né? Amém? Quem está entendendo aí diz amém. E alguns são chamados para alguns ofícios específicos, né? Alguns são chamados para o ministério pastoral, para pastores, né? Por exemplo, eu estou aqui, pastor Renato, né? E alguns pastores aqui auxiliares que nós temos na quarta igreja, que foram chamados, convocados, comissionados para o ministério pastoral, né? Não foi algo que a gente falou assim: eu acho que eu vou ser pastora, né? Eu acho que eu vou, né? Não, é algo que Deus escolhe, Deus determina e Deus convoca. Outros são chamados para obra missionária, né? Ir para fora, ir para a África, ir para os Estados Unidos, ir para a Inglaterra, ir para Cianorte, ir para o interior, ir para as tribos indígenas, né? Então, é a obra missionária. Mas existem esses ministérios específicos, mas todos nós fomos comissionados, como o pastor leu aqui: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então esse ide, essa grande comissão, não é para os pastores, não é para os missionários, é para todos nós, para toda a igreja do Senhor. Então bata aqui no seu peito e diga assim: é para mim esse chamado. E olha, se prepare que o buraco vai ficar mais fundo, viu? Amém? Graças a Deus. Então todos nós que dizemos que somos cristãos, todos nós que um dia ouvimos o chamado para caminhar com Jesus e erguemos a nossa mão e dissemos: sim, Senhor, estou aqui, conta comigo, vou caminhar, sou do Senhor agora. Você imediatamente recebeu já a tua missão. É verdade. Só que daí você ficou sabendo que você recebeu a missão. Você foi convocado oficialmente, porque essa convocação, ela já foi feita para você antes mesmo da fundação da terra. Antes mesmo de você ser formado no ventre. É isso mesmo. Antes mesmo de você ser concebido, antes mesmo dos teus pais, dos teus avós, Deus já determinou, Ele já te chamou, Ele já te convocou. Só que aí você recebeu a carta oficial a partir do momento que você entregou a sua vida para o Senhor Jesus. Ali você já ficou sabendo que o teu nome já estava na lista do exército de Deus. Amém? Amém? Você pode dizer um amém? Mas como posso ter consciência desse chamado, pastora? Como ter consciência do meu chamado? Porque eu não sei ainda qual que é o meu chamado, sabe? Às vezes, o chamado,
ele pode vir de uma experiência inédita, sobrenatural, né? Que você vai ouvir, vai ver raios, trovões, assim como foi que nem com Isaías, né? Que ele viu a glória de Deus e os anjos querubins e voavam e tal, e trouxe Atenas. Tá entendendo? Foi uma experiência, nossa, gloriosa, né? Você também pode receber um chamado que de repente chega alguém que você nunca viu na vida, né? Um profeta de Deus e fala para você, né? Entrega ali algo e você fica sabendo do teu chamado. Mas Jeremias, ele não viu raios, trovões e anjos, e querubins, e luzes resplandecentes, e sinos tocando, e rufos de tambores. Não, ele não viu nada disso. Ele estava lá um belo dia orando, falando com Deus, e de repente veio a palavra de Deus. Porque quem está sempre com os ouvidos abertos para ouvir, Deus fala, e vem a palavra de Deus, vem a palavra de Deus, como Deus fala, na intimidade, Deus fala, como eu falei aqui semana passada, a oração, aquele momento que você separa para Deus, para você cuidar do teu altar e você sacrificar ali a tua oferta de adoração, aquele momento você vai ouvir a voz de Deus, não é momento de petição. Eu sempre gosto de falar isso, porque tem gente que pensa que oração é 0800. É só para ficar pedindo e reclamando, né? Gente, não. A oração é mais para você ouvir. Você vai falar com Deus, mas você vai ouvir, porque é um diálogo. Você vai ouvir a voz de Deus. Amém? Amém? Graças a Deus. Olha só, eu quero falar do meu exemplo. O meu exemplo, quando eu nasci, eu já nasci, o parto da minha mãe, no caso, né? Quando eu nasci, foi já muito difícil, porque eu nasci com 3 voltas do cordão umbilical no meu pescoço. Estava já nascendo enforcada. E graças a Deus que o médico era um médico experiente, também provisão de Deus, ele não insistiu no parto normal, que a minha mãe estava me tendo de parto normal, né? E eu estava ali sendo enforcada, e ele decidiu fazer uma cesariana de emergência e salvou a minha vida, né? Aí eu tinha poucos meses de vida, eu tive uma desidratação muito forte, e a minha mãe andava para lá e para cá nos médicos, e ninguém descobria o que eu tinha. Aí um belo dia, no berço, eu muito mal mesmo, né, com pouquinhos meses, a minha mãe fez uma oração e ela falou assim: Senhor, se o Senhor curar minha filha, eu entrego ela para a tua obra. Ela é tua. Gente, a partir de lá, eu cresci já num berço evangélico, né, no meio cristão, mas eu não era uma criança assim como as outras. Não ficava distraída no culto, eu ficava prestando atenção, eu gostava muito de ouvir a palavra. Quando ia para a salinha, eu ficava braba com as outras crianças que ficavam correndo, pulando e não prestavam atenção, porque eu queria ouvir a palavra de Deus. E eu sempre gostei, e desde menina, quando eu aprendi a ler, eu já comecei a ler a palavra de Deus. E lia historinha, e lia livros que falavam de Jesus, e lia a Bíblia. Eu gostava muito, amava ir para a igreja. E aí você já vai vendo que existe, não é só porque a minha mãe entregou, porque a minha mãe entregou porque já existia ali uma conspiração dos céus, um plano de Deus. Nada acontece por um acaso, né? Então ali o Senhor vai confirmando o chamado. Amém? Até que um dia, né,
alguns já conhecem meu testemunho. Com 17 anos eu tive um câncer e já estava no estágio final, desenganada. Dentro de uma semana, o médico já tinha me dado uma semana de vida. Estava com 40 quilos em cima da cama, muito mal. Nas últimas mesmo, já tinham feito tudo que tinha que fazer. E ali, então, quando o Senhor enviou um profeta falando assim que Ele ia me dar a vida, mas era para eu fazer a obra. Não tinha como escapar, que naquela época eu estava com um pé lá, outro cá, né? E quando eu disse sim, Senhor, e eu fiz essa aliança com o Senhor, eu fiz daquela cama de hospital o altar para Deus, e eu entreguei a minha vida naquele altar para o Senhor. Ah, queridos, de lá para cá eu não parei mais. Eu não parei mais. Isso foi em 96. Amém? E eu estou aqui, cumprindo o chamado do Senhor. É fácil? Não é. Não é. Mas não tem coisa melhor do que você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Então, queridos, Deus fala conosco. Eu gosto também bastante do testemunho do pastor Piragini, que é o pastor presidente ali da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Ele conta que quando ele também nasceu num lar cristão, e quando ele tinha por volta de 12 anos de idade, Deus começou a falar com ele. E Deus começou a falar e chamar ele para o ministério pastoral, para ser pastor. E Deus falava para ele que ia dar uma igreja, um templo, assim, assado. Gente, a igreja dele é enorme lá em Curitiba. Enorme, muito grande. Parece um shopping, muito grande. E Deus falava para ele com 12 anos de idade. E ele falou assim, ó: ah, Senhor, eu sou muito jovem. Como que eu vou decidir isso agora com 12 anos? Eu não tenho condições. Fala comigo quando eu tiver mais velho. Daí o Senhor fala comigo. Aí um belo dia ele abriu nessa palavra aqui, que Jeremias falou: eu sou muito jovem, Deus. Eu não tenho condições de ser e cumprir este chamado, essa responsabilidade. E é isso que muitas de nós fazemos. Nós colocamos objeções, nós colocamos medo, nós colocamos dificuldade, nós colocamos obstáculo. Sabe, a gente olha para nós mesmos e a gente vê a nossa incapacidade, a gente vê que nós não temos condições. E é isso mesmo, porque de nós não temos condições, nós não temos capacidade, nós não somos o bonzão, tá? É Deus que faz em nós, é Deus que faz através de nós, amém? E aí ele foi e conversou com o pai, com a mãe, e falou assim: pai, mãe, olha, Deus tem falado comigo, e eu não entendo, porque eu sou muito criança ainda, mas aí veio essa palavra aqui para mim, eu abri nessa palavra de Jeremias, e aí o pai e a mãe começaram a chorar, e falaram para ele assim: quando você estava no ventre, nós abençoamos, nós colocamos a mão na barriga e abençoamos, e consagramos você para o Senhor. Só que nós fizemos um voto que nós não iríamos contar para você, que nós deixaríamos Deus falar com você, para você não ser influenciado. E Deus falou com você. Então agora nós estamos
revelando para você. E as coisas foram acontecendo e se confirmando, e ele fala que ele foi crescendo e ele começou a ter oportunidade de pregar, oportunidade de dar aula de escola bíblica, começou a ter oportunidade de fazer grupos pequenos, liderar algum departamento na igreja, e as coisas foram vindo na mão. Presta atenção, gente, porque chamado é isso. Você não precisa correr atrás. As coisas vão acontecendo. Assim acontece comigo e com você. As coisas vão vindo. Então alguém, a pastora chega para você e fala assim: Manuel, olha, você pode ajudar em tal coisa, né? Margarida, você pode fazer tal coisa, né? Então as coisas vão acontecendo, e de repente alguém fala assim para Margarida, você pode ajudar no ministério infantil? Só que ninguém sabe, mas lá dentro do coração dela já está ardendo o ministério infantil. Você está entendendo? Já está queimando o ministério infantil. Olha só que interessante. Como faz então para a gente reconhecer esse chamado de Deus sobre nós? Primeira coisa é a paixão, é o peso. O quanto nós somos apaixonados por aquilo. Por exemplo, digamos que esse copo aqui é de vidro, tá? Imagine que esse copo aqui é de vidro. E eu aqui pregando toda estabanada, derramei o copo, né? Derrubei o copo e o copo quebrou, virou um monte de caquinho aqui. Tá entendendo? E aí você, né? Olha para aquele monte de água esparramada e de caco e aquela sujeirada, aquela bagunça aqui, e você fica incomodado. E você fica olhando para um e para outro e ninguém vai, e você fala: gente, não é possível. Não é possível que as pessoas estão vendo, ninguém vai fazer nada. Não, eu preciso ir lá. E sem ninguém pedir para você, você vem correndo, já vem com uma vassoura, com uma pá, já com uma sacola, já junta tudo, já passa um pano e pronto. E não fica cobrando nada de ninguém. Vocês aí não fizeram. Eu fui lá e fiz. Não. Chamado é isso. Chamado é aquilo que arde, que queima dentro do teu coração, que você fica inconformado, que aquilo causa um peso, não um peso ruim, é um peso de inconformidade. Você não fica quieto. Você fica, preocupado, desesperado com aquilo, e não sai do teu coração, e você fala: mas gente, olha como precisa nessa área, olha como as pessoas estão precisadas disso, daquilo, olha como que seria bom lá na igreja ter isso, ter aquilo. Gente, o chamado não é você ficar falando: pastor, tem que fazer isso, viu? Eu estou vendo que tem que melhorar o som. Eu estou vendo que tem que trocar esse altar aqui, não está com nada. Eu estou vendo que o louvor está terrível, tem que pôr mais músico. Eu estou vendo que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Gente, isso não é chamado. Chamado é você arregaçar as mangas por aquilo que arde, que queima no teu coração, e você fazer. E você colocar a mão na massa. Porque essa inquietude, esse ardor no teu coração, é Deus que está colocando aí. É Deus que tá te convocando, tá te comissionando. E eu tenho uma coisa para te falar. Esse incômodo não vai passar. Sabia? Esse incômodo não vai passar. Você vai dormir com ele, você vai acordar com ele, você vai comer com ele, você vai passear com ele. Enquanto você não fizer aquilo que Deus te chamou para fazer, não para de queimar dentro do teu coração. Sabe aquela vontade de trabalhar no ministério infantil? Sabe aquela vontade de fazer
um púlpito que nem esse, né? Aquela vontade de fazer, né? De limpar, de organizar, de cuidar. Aquela vontade de ajudar as pessoas. Gente, quando você é chamado, quando arde no teu coração, você não precisa de autorização, sabia? Porque você não precisa de autorização para você ir lá e levar 1 quilo de alimento, uma cesta básica, doar uma roupa, ajudar alguém. Não precisa. Vai lá e faz, está no teu coração, está ardendo, está queimando. Faz. Não precisa de autorização para você abençoar alguém, você orar com alguém, você visitar alguém, você ajudar alguém, você falar de Jesus para alguém. Gente, não fique, as pessoas ficam falando, pastor, ó, tem que fazer isso, viu? Tem que cuidar do fulano de tal. Pastora, tem que ir lá ver não sei o quê. Gente, faz. Deus está te chamando, Deus te comissionou. É você. Se você só pensa nisso, você fica incomodado com isso, é porque Deus está te chamando. Porque Deus quer você lá visitando, cuidando, evangelizando, pregando, ajudando, alimentando. Amém? É você que Deus está chamando. Queridos, não dá. Deus não te chamou para você ficar sentadinho aí na cadeira, não. Viu? Você está aqui para você ouvir, chamar. Ó, chamar. Ó, até lembra chamado? Ouve e põe em prática. Ouve, recebe aqui a instrução, saindo do altar para a sua vida. E sabe que a pessoa, quando ela tá ouvindo aqui a palavra, e ela já está assim, ó, né? Prestando atenção e está queimando lá dentro. Queimando. Ai, queimando. Ai, aquela vontade de salvar todo mundo, de salvar a família inteira, de trazer todo mundo para a igreja. Esse é o teu ministério. Eu já falei para Rosa, você é evangelista. Falei para ela. Você entendeu? Então tem pessoas que a gente vê nitidamente o ministério da pessoa, porque está escrito na testa da pessoa. É ou não é? Está escrito, né? Agora tem pessoas que elas se camuflam tanto, assim, ó, numa situação de comodismo. Porque é muito bom, né, gente? Sentar na cadeira, não ter responsabilidade, e vem no culto e vai embora, e amanhã o dia começa de novo, você não esquenta nem um pouquinho a cabeça, e é muito prático, é muito fácil, tranquilo. Mas durma com esse ardor no teu coração. Vê se você consegue dormir, se você consegue. Se você consegue vir, sentar na cadeira, não fazer nada, e você está tranquilo com isso, então, querido, você precisa rever a tua vida espiritual. Porque você não está mais ouvindo a voz de Deus. Não está mais ouvindo o chamado de Deus. Porque o chamado é para todos. Todos. Mas pastora, eu sou tímida, eu não sei pregar, não sei falar. Todos têm lugar no corpo de Cristo. Tem uns que são olho, tem uns que são ouvido, tem uns que são mãos, tem uns que são dedinho do pé, tem uns que são órgãos internos, são rim, fígado, bexiga. Não está aparecendo, mas eles são muito importantes. Arranca o fígado do camarada para você ver se ele vive. Vive? O fígado aparece? É bonito? Ai, que fígado bonito que você tem, Aira. Alguém já falou para você? Oh, que rim bonito você tem, Vanessa. Alguém já falou? Não. Às vezes vai receber elogio. Ah, que cabelo bonito, Vanessa. Ai, que unha bonita. Né? Aquilo que aparece. Mas não significa que aquele que não aparece, ele não é importante. Muito importante. Você está entendendo? Diz amém?
Nós precisamos saber que o nosso lugar não é sentadinho na cadeira, não. Que nós precisamos ouvir, nós precisamos ter paixão por alguma área de serviço, algum lugar no reino, algum lugar no corpo de Cristo eu preciso desenvolver. Por isso, gente, esse negócio de servir a Deus em casa não existe. Por quê? Porque eu preciso estar inserido no corpo, fazendo alguma coisa no corpo. No corpo de Cristo. Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. E somos membros deste corpo. Pertencemos a esse corpo e temos que desenvolver. Já pensou o rim quando ele resolve parar? O que acontece? O que acontece quando o rim para? Então, dá para o rim pegar e se dar o luxo e falar assim: eu vou ficar aqui sentadinho, só recebendo os líquidos e não vou fazer o que eu tenho que fazer, que é filtrar. Só que tem gente que tem esse pensamento. Queridos, nós temos que ter dependência exclusiva de Deus. Nós temos limitações. E às vezes Deus está nos chamando para uma área e a gente fala assim: mas eu não tenho recurso. Mas eu não tenho condições. Mas ninguém me dá oportunidade. Mas não tem pessoas para me ajudar. Pastora, mas eu queria fazer tanta coisa. Nossa, se eu tivesse dinheiro eu ia fazer tanta coisa. Se eu tivesse pessoas para me ajudar eu ia fazer tanta coisa. Gente, se você ficar esperando isso, você não vai fazer nunca. Porque Deus está te chamando, vai e faz. Dá o primeiro passo, deixa o resto com Deus. Viu? Deixa o resto com Deus. Quando Deus falou para o pastor Renato que nós mudaríamos a quarta igreja lá daquele bairro, né? Onde a igreja estava lá escondidinha, um imóvel pequeno, e Deus mostrou para ele esse imóvel aqui, que nós viríamos para cá. Olha, o que teve de gente que chamou ele de louco. Tá louco, pastor. Espera a igreja crescer primeiro, depois muda. E ele falou: não, Deus está me mostrando e eu vou fazer. Não tenho recurso, não tenho gente. Tinha 8 pessoas na igreja. Não tenho recurso, não tenho gente, não tem ninguém para me ajudar. Mas eu vou fazer o que Deus está me chamando para fazer. E Deus levantou, gente. Deus levantou. Gente, nós vimos milagre atrás de milagres aqui. Não vimos, Deus? Milagre atrás de milagre. De gente chegar aqui que a gente nunca viu mais gordo na vida e vir aqui só entregar o dízimo. E foi embora. Gente, entregar o dízimo lá na minha casa. E não é da igreja. Entendeu? Então Deus levanta recurso. Nunca falhamos um aluguel. Nunca deixamos de trabalhar. Quantas vezes eu e o pastor orando sozinho aqui na igreja, culto de oração, sozinho. Quantas vezes fomos abandonados na hora que a gente mais precisava. Simplesmente, tchau. Isso quando falava tchau. Tinha uns que não falavam nem tchau. Quando a gente ia atrás, o irmão sumiu da igreja, tal. Já estou em outra igreja, pastor. Fui. Você entendeu? E isso dói no coração da gente. Só que Deus falou para nós assim: a obra não é tua, é minha. Só faça. Só faça. E Deus levanta. Deus levanta porque a obra é dele. Então, meu querido, faça o que Deus te chamou para fazer. O pastor me deu pouquíssimo tempo aqui, eu preciso terminar. A capacitação virá de Deus. Saiba que quando você se dispor a fazer, vai aparecer muito obstáculo. Vai aparecer muita barreira. Vai aparecer pessoa falando: ih, deixa disso, aí dá muito trabalho. Vai pessoa que vai falar assim: agora você vai morar dentro da igreja? Vai morar lá?
Mudou para lá? Você só vive lá? Né? Vai aparecer pessoas te desanimando. O próprio Satanás vai colocar desânimo, vai colocar medo, vai colocar dúvida. E você, queridos, vai ser testado a perseverar. Você vai ser testado a insistir. Você vai ser testado a ir avante, a vencer os obstáculos. É um teste. Deus está te lapidando, Deus está afiando a ferramenta dele, porque nós somos ferramenta na mão dele, amém? E ele afia a sua ferramenta. Tem como usar um machado cego? Tem como usar um facão cego? Não tem, tem que afiar. Tem que afiar, amém? E aí vamos ler ali no versículo 9 e 10, diz assim: eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Veja, eu o constituo sobre as nações e sobre os reinos. Presta atenção. Eu o constituo, quer dizer, eu te dou autoridade, eu te dou a procuração em meu nome. Em meu nome. Em meu nome. Presta atenção, olha aqui para mim. Presta atenção, que você não está prestando atenção. Eu, diz o Senhor para você, eu te constituo sobre as nações e reinos. Eu te coloco numa posição de autoridade e poder. Eu te dou procuração para você agir em meu nome. E o que você vai fazer em meu nome? Você vai arrancar, vai destruir, vai derrubar, vai arruinar as fortalezas de Satanás. Tem fortaleza de Satanás lá na tua família? Tem fortaleza de Satanás dentro da tua casa? Tem inimigo reinando lá nas tuas coisas? Nos teus filhos, no teu casamento? Deus te constitui sobre esses domínios. Deus te constitui. Deus te dá autoridade para você arrancar, você derrubar, você arruinar, você anular toda ação maligna sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. É você que Deus está chamando, que Deus está convocando. É você. Se sinta mesmo convocado, intimidado. É com você que Deus está falando. Não é o pastor que vai lá, não. É você. É você. O demônio está agindo lá. Ora, é você. Deus te deu autoridade. E também para edificar, porque você vai arrasar com as fortalezas malignas. Mas Deus também te deu autoridade para edificar no lugar daquilo que estava construído lá para Satanás, no lugar dos altares, no lugar dos postes ídolos, no lugar dos obeliscos erguidos a Satanás dentro da tua casa, dentro da tua família, que você vai chutar, que você vai derrubar, que você vai destruir, que você vai meter barreta lá, e você vai arrancar de dentro da tua casa. Você vai edificar no lugar, você vai plantar no lugar. O quê? Um altar exclusivo para o Deus Altíssimo. Amém? Vamos nos colocar em pés. E eu quero orar por você. Imagine que você tem essa folha aqui, ó. Uma folha em branco. Uma folha como outra qualquer. Está entendendo?
Quando Deus te chama e você ouve a voz dele. Se eu pegar e jogar essa folha do jeito que ela está, ela vai planar e vai cair em qualquer lugar. Porque ela é uma folha qualquer. Mas quando Deus te chama, Deus faz assim, ó. Ele amassa o barro. Ele molda do jeito que Ele quer. Ele dá formato. Ele dá peso. E Ele dá destino. Amém? Ele dá destino. Amém? Você é a flecha que acerta o alvo. Tá tortinha? Não tem problema. Deus coloca no fogo, Deus esquenta essa flecha, Deus limpa, Deus apara, Deus afia a ponta da flecha e Deus lança. Não vou chamar ninguém aqui à frente, porque essa convocação é para todos. Essa missão é para todos, desde o menor até o mais velho. Desde do pequenininho até o vovozinho, a vovozinha. Todos. Então, é para todos nós. Coloque a mão no teu coração. Feche os teus olhos. Fala com Deus. Como que está teu coração? Porque Deus colocou aí propósitos. Deus colocou visão. Deus colocou direção. Deus colocou algo ardendo, queimando dentro do teu coração. Foi Deus que colocou. Não pense assim, será que é de mim mesmo? Será que é coisa da minha cabeça? Não, não é coisa da tua cabeça. Porque ser humano nenhum, a nossa carne, não se inclina para as coisas de Deus. Se você está pensando nisso, se isso está ardendo no teu coração, foi Deus que colocou. E você que não está sentindo o teu coração arder, você que não está sentindo o teu coração arder, eu quero orar por você também. Que o teu coração venha arder, venha queimar, pelo chamado. Porque se não está ardendo, não está queimando nada aí, alguma coisa está errada. Mas hoje, a partir de hoje, nós vamos limpar as teias aí. Limpa aí, começa a limpar as teias desse altar. Começa a tirar a sujeira, começa a tirar a cinza velha. Começa a fazer isso, viu? Começa a colocar um tijolinho, né? Uma massa corrida, vai ajeitando esse altar, porque esse altar vai queimar novamente com a presença de Deus. Vai arder aí no teu coração o chamado, o propósito para o qual Deus te chamou, e Ele vai te enviar. Oh Deus bendito, Deus poderoso, nós apresentamos, Senhor, a vida de cada um agora, Senhor, diante de Ti. Pai querido, esses corações, Senhor, que um dia já queimaram, já sentiram o ardor, o calor, por fazer, por se envolver na Tua obra, por arregaçar as mangas, Senhor, para cumprir o propósito para o qual o Senhor as chamou. Meu Deus, que volte agora, Senhor, essa labareda, esse ardor no coração, Senhor, dos Teus filhos. Renova agora, Senhor, o chamado, que eles passem a ouvir, Senhor, aquele que nunca ouviu o chamado, Senhor, aquele que nunca ouviu isso, que nunca sentiu isso, que a partir de hoje, Senhor, seja desbloqueado os seus ouvidos e ele passe a ouvir claramente a Tua voz, para o que o Senhor o designou, para o que o Senhor o destinou, Senhor. Pai querido, em nome
de Jesus, em nome de Jesus. Fala agora, Senhor, com os teus filhos. Fala agora, Senhor, porque os teus servos ouvem, Senhor. Fala agora, Senhor, com os teus filhos. Fala em sonhos, fala durante a oração. Fala, Senhor, dirigindo. Fala lavando a louça, limpando a casa. Fala andando na rua. Fala trabalhando. Fala estudando. Fala, Senhor, com o teu povo. E desperta o teu povo, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Envia a nós, Senhor. É o que nós te pedimos no nome poderoso de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Graças a Deus. Quinta-feira temos campanha. Quinta-feira temos o quê? E sábado temos o quê? Amém. Amém. Foram abençoados? Amém. Glória a Deus por isso, né? Hoje nós passamos um pouquinho do horário, mas eu tenho certeza que a palavra veio direto do trono de Deus para os nossos corações. Amém? Nós queremos agradecer grandemente os nossos visitantes nessa noite aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo ali. Jennifer, cadê a Jennifer? Olha, o Alan, é Alan? É isso? Glória a Deus. Sofia e Emanuele, tá aí no colo, né? Uma já dormiu e outra tá no colo. Glória a Deus. Como que nós fazemos? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amém. Temos mais aqui. Temos aqui o Davi. Eu conheço o Davi. Tudo bem, Davi, a Daiane e a Stephanie, né? É uma moçona, né? Tem mais uma garotinha ali também, né? Cadê o nome dela aqui? É Stephanie, a Daiane e o Davi. A garotinha? Isadora, glória a Deus por isso. Amém? E também temos o Nilson e a Aline ali da igreja de Cruzeiro do Oeste. Pastor Aurinho, Deus abençoe grandemente, é um prazer tê-los aqui conosco. Como que nós fazemos? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Que bênção, queridos, né? A pastora já deu o recado de quinta-feira, vem estar conosco. E no sábado teremos a noite dos casais. Venham, visitante. Nós temos vagas limitadas por conta da restrição, né? É 35% que nós conseguimos colocar na igreja, então nós não temos muitas vagas, tá bom? Então venha participar, dá o seu nome aí e venha estar conosco. Todos os casais da igreja estão convocados, ok? Não vai marcar um churrasco para sábado, alguma coisa nesse sentido. Estão convocados, venha estar aqui, que é uma palavra de Deus para o seu coração. Amém? Estenda a mão em direção ao seu lar. Nós vamos encerrar este culto. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo teu agir nessa noite, que nós possamos, ó Pai, cada dia mais enxergar, sentir o teu chamado, Deus, para falar da tua palavra. Que essa chama, Senhor, nunca se apague. Deus, leva-nos, ó Pai, em paz, em segurança. Pai, que amanhã seja um dia de vitória, um dia de bênção, Senhor, para os teus filhos, um dia de produtividade, um dia de conquista, Senhor, um dia de resolução, ó Pai, para aqueles que precisam resolver as suas questões, as suas atividades, ó Deus, em nome de Jesus. Nos dê, Pai, uma semana de bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Na posição de receber, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Salvador Jesus Cristo e a mais comunhão do Espírito Santo esteja com todos, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, vá em paz, em nome de Jesus. Uma ótima semana a todos.